ministros mais capazes da Inglaterra, além de 20 membros da Câmara dos Comuns e 10 membros da Câmara dos Lordes, como era dividido o parlamento inglês. A duração da Assembleia, então, foi de 5 anos, 6 meses, precisamente aí, e 22 dias. Período em que foram realizadas 1.163 sessões do plenário, todos juntos ali no plenário, e centenas de reuniões de comissões e subcomissões. Esse é um pouquinho do escopo dessa reunião. A cronologia dos trabalhos da Confissão de Fé de Westminster. Veja só que o início dos trabalhos se deu em 20 de agosto de 1644, mas a convocação foi em 1643. Eles começaram, então. Então, a religião era a religião do Estado ou não? Toda a religião tinha que ser de organização? Então, a Inglaterra, ela se tornou anglicana e se separou do catolicismo. E o parlamento inglês se viu a necessidade, depois dessa separação, de fazer um documento oficial da Igreja da Inglaterra sobre a sua profissão de fé. Tá? E a maioria desses ministros eram compostos de puritanos. Os puritanos, na época, eram os ministros, aqueles que pregavam a pureza, a santidade, e a Inglaterra, então, se viu nessa necessidade de se distanciar ainda mais do catolicismo, das práticas, e formular a sua confissão de fé. Isso tudo inspirados pela reforma protestante do século XVI. Tá? Sim. Pelo menos por um tempo, Então, em 20 de agosto de 1644, início dos trabalhos. Em 25 de setembro de 46, houve o relatório à Casa dos Comuns dos primeiros 19 capítulos. Em 26 de novembro de 46, encerramento da Confissão de Fé de Westminster. Aí, depois de 4 a 7 de dezembro de 46, apresentação da Confissão ao Parlamento para aprovação. 5 de abril de 47, término dos textos prova. Depois, 26 de abril, provas escriturísticas da Confissão de Fé apresentadas ao Parlamento. Tinha que haver a necessidade de que ela era uma expressão das Escrituras Sagradas. Em junho de 1648, a Confissão de Fé foi adotada oficialmente pelo parlamento inglês. Tá? Agora, esta Assembleia de Westminster era um conjunto de homens não somente eruditos, os melhores intelectualmente falando, mas eles eram profundamente espirituais, porque essa era a marca dos puritanos. Gastou-se muito tempo em oração, e tudo foi feito com um espírito de muita reverência diante daquilo que eles estavam se propondo a fazer. Veja alguns dados históricos do que aconteceu nessa área de preparação espiritual, de compromisso com a Bíblia, para que essa confissão fosse escrita e aprovada. Robert Bailey, um dos representantes escoceses, descreveu um dos dias de jejum e oração daqueles 151 homens que se reuniram para formular a confissão de fé. Ele relata assim: depois que o doutor Tisse deu início com uma breve oração, o senhor Marshall orou longamente por 2 horas. 2 horas. Hoje, se a oração passa de 3 minutos, a gente já está procurando a porta de saída. 2 horas, o homem ficou orando, confessando muito piedosamente os pecados dos membros da Assembleia. Depois disso, o senhor Arrowsmith pregou por 1 hora. E então foi cantado um salmo. Em seguida, o senhor Vinnes orou por quase 2 horas. Só de oração foram 4 horas de oração. O senhor Palmer pregou
por 1 hora, e o senhor Seaman orou por quase 2 horas novamente. E em seguida foi cantado um salmo. Depois disso, o senhor Anderson os levou a uma breve e suave reflexão sobre as faltas confessadas e outras faltas vistas na Assembleia para serem corrigidas. Eu acho que foi mais ou menos isso que nós fizemos hoje no culto da manhã. Menos de 1 hora, cantamos, fizemos orações e recebemos uma exortação, uma reflexão breve, mais profunda das Escrituras, sobre a nossa vida com Deus. Tá? O doutor Tisse encerrou com breve oração e bênção. Deus estava presente de modo tão claro nesse exercício devocional que nós certamente, isso foi ainda a declaração do Sr. Bailey, esperamos uma bênção tanto sobre os assuntos da Assembleia quanto sobre todo o reino. Então a gente sabe por que durou 5 anos aí. Foi um trabalho direcionado realmente por Deus. A busca por essa direção, a busca por essa instrução, foi muito grande. Então esse documento, custou muitos anos, muita oração, muito suor, muita dependência de Deus, para ela ser desprezada por nós hoje, e não ter a devida atenção que nós devemos dar a ela. Nós precisamos nos lembrar desse trabalho, desses 151 eruditos, mas que se mostraram piedosos profundamente na sua fé e no seu compromisso com Deus, porque eles certamente tinham esse peso sobre eles. Nós temos que expor a palavra de Deus, e isso é muito sério, não pode ser feito de forma leviana, não pode ser na base do que nós achamos, nós temos que buscar profundamente nos textos. E esse período também foi um período de muito jejum. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso quando ele fala sobre as principais ênfases da Assembleia de Westminster. Ele fala sobre o período de jejum que esses 151 eruditos fizeram durante o período em que estavam reunidos. Tá? Então esse é um breve relato do que é a nossa confissão aí de fé de Westminster. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Ou alguém quer acrescentar alguma coisa que se lembra aí da... Pois não. O microfone vai chegar aí para o senhor, para os outros poderem ouvir. Pode falar. É o exemplo de Jesus, Verdade. Que pela madrugada ele levantava, os discípulos estavam dormindo e ele ia orar. Então, esse exemplo aí foi seguido por eles, Uma consagração mesmo nessa comunhão com Deus para o que fazer, deixar que o Espírito Santo se revele realmente sobre um assunto tão importante na confissão de fé. Total dependência, de Deus. Vamos levantar agora algumas objeções. Depois de tudo isso, se alguém conhece conscientemente essa história, eu acho que não vai ter objeções, mas algumas objeções têm sido levantadas à confissão de fé. A primeira dela é que as confissões tomam o lugar da Bíblia. É verdade que isso aconteceu, mas durante a história da igreja, como por exemplo os credos da Igreja Católica, que tomaram ou tornaram-se dogmas inquestionáveis acima do ensino bíblico. Então, vocês sabem que no catolicismo romano,
as encíclicas papais, os documentos, né, da Santa Sé, os dogmas que são aceitos, né, eles se colocam paralelamente ao lado da Bíblia como inspiradas por Deus e tendo a mesma autoridade. E nós vimos o que aconteceu com a igreja quando ela tomou esse caminho, deixou a Bíblia de lado, né, e se firmou nos seus dogmas. Entretanto, esse não é o caso das confissões de fé protestantes. Elas nunca se colocam como palavra de Deus ou acima dela, ou igual a ela. Não, de forma alguma. O doutor Heber de Campos, um dos teólogos da nossa igreja, ele explica a diferença entre os termos norma, normans e normam, normata, que são expressões latinas. Norma, normans é regra que regula. E norma, normata é regra que é regulada. No caso das confissões de fé, né, nós adotamos essa segunda posição, ou a segunda opção. Ela é uma regra que é regulada pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Por outro lado, a Bíblia é norma, normas, ou seja, regra que regula. Então, as confissões de fé, elas são dirigidas, reguladas pelo que diz as Escrituras Sagradas. A nossa confissão de fé, ela diz o seguinte, ainda sobre esse tópico, que o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. É assim, né, que a confissão de fé é aberta, no seu primeiro capítulo sobre as Escrituras Sagradas. Que ela é o juiz supremo, ou seja, o Espírito Santo falando na Escritura para nos regular em tudo aquilo que fazemos. A outra objeção, que nós já respondemos no início, é que as confissões não são encontradas na Bíblia. Como vimos, né, nós temos diversos textos comunitários, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que nos mostram que a igreja utilizava como uma confissão de fé, como uma elaboração da sua confissão de fé, daquilo que eles criam em seu coração. Tá? Uma outra objeção é que as confissões deixam a fé complicada. Essa é uma objeção, às vezes, recorrente. Alguns entendem que a fé ela é tão simples que uma criança pode entender. E, em parte, essa afirmação é correta. Porém, o próprio apóstolo Paulo diz que existem assuntos complicados na própria Bíblia, não é verdade? Lá em 2 Pedro 3,16, ele falou de assuntos que às vezes são mais complicados. Então, essa não é também uma objeção ou uma desculpa para não termos uma declaração de fé. E ainda assim, apesar da confissão parecer algo que nos intimida à primeira vista, ela acaba sendo útil para o cristão que quer encontrar uma sistematização simples das doutrinas bíblicas, sem precisar recorrer a um grande volume de teologia sistemática, por exemplo. Se eu te levar lá no meu escritório e abrir os meus armários, está desorganizado, eu preciso organizar. Mas talvez eu tenho lá 2 ou 3 prateleiras só de livros que falam sobre teologia sistemática. De autores alemães, traduzido, porque eu não falo alemão e não leio alemão, né? Senão eu teria que chamar o Basílio para ir lá me ajudar, né, a traduzir. Então,
teologia sistemática básica que nós estudamos no seminário, que é o Berkhof, acho que até hoje, né, é utilizado. Outros teólogos. Então nós temos lá, né? De vez em quando eu vou lá consultar. Mas aqui, nós temos condensado na Confissão de Fé, nos seus 34 capítulos, né? De uma forma sistemática e simples, diante de tantos livros, diante de uma grande bibliografia, né, na área teológica, nós temos aqui as principais linhas doutrinárias que podem nos dirigir, que nós podemos recorrer sem a necessidade de consultar todos esses livros teológicos e termos uma base firme. Tá? Então eu poderia resumir, né, a minha biblioteca a apenas esse, e eu teria a base, a fundamental, o mais importante para conhecer as doutrinas bíblicas. Mas de vez em quando a gente vai lá, né? Vamos ver o que o alemão falou, vamos ver o que o americano falou, e a gente encontra coisas interessantes, né, que rebatem objeções, ou que são objeções, nos levam a pensar, e quando nos levam a pensar, são mais, nos firmam mais na nossa fé. No seminário, durante um tempo, né, na minha época foi um pouco assim, mas antes foi muito pior, né? Regulava-se o que o seminarista podia ler. Não colocavam ele diante de uma apologética, né, de uma opinião contrária. Mas isso é tão salutar, porque os crentes de Beré fizeram isso, né? Vamos examinar tudo, vamos reter o que é bom. Então é importante a gente ler alguns teólogos liberais, para que a gente possa conhecer a visão liberal dele em relação às Escrituras, em relação às nossas doutrinas, e nós vamos nos firmando na palavra. E nós vamos reforçando ainda mais os nossos argumentos. Acho que hoje o seminário, né, já usa muitos livros da editora Paulus, né, que é uma editora católica, de teólogos renomados, que ajudam, né, a fazer esse contraponto e afirmar-nos mais com firmeza na doutrina que nós cremos. Uma outra objeção é que as confissões são uma camisa de força. Essa objeção, ela se baseia mais em uma pressuposição de que Deus tem mais a nos falar do que aquilo revelado em sua palavra. Porque geralmente quem usa desse artifício, ou levanta essa objeção, diz assim, não, isso é uma camisa de força, Deus tem muito mais a nos falar. Né? Estão buscando, né, novas revelações, às vezes, mas tudo aquilo que Deus quis nos revelar para nos guiar, para nos dirigir a uma vida piedosa, de obediência a Ele, a um viver santo, justo, né? Ele nos revelou em sua palavra. Então, não é uma camisa de força. As confissões de fé propõem-se apenas a explicar o que a Bíblia diz. E se a Bíblia não vai além de certos assuntos, a confissão também não deve ir. Ela deve se basear nela. Se aparece um assunto novo, vamos analisá-lo à luz daquilo que a palavra de Deus nos revela. E essa é a preocupação das nossas confissões de fé. As confissões provocam divisão e conflitos. Mas, na verdade, em geral, as confissões e credos surgem da necessidade de resolver conflitos com heresias e outras crenças. Foi esse o caso, né? De todos os credos, de todas as confissões que foram surgindo na história. Surgiu uma heresia, por exemplo, lá nos primeiros anos da igreja primitiva, de que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, né? Ele era apenas um fantasma. Aí precisou haver uma confissão, precisou haver uma declaração para mostrar que não era isso. Sobre a Trindade, né, houve a necessidade de se reforçar isso conforme as Escrituras, né, haviam revelado. Então, as confissões, elas não provocam divisões. Pelo contrário, elas promovem a paz quando delineiam para nós a nossa crença. E da mesma forma, elas servem como identidade de uma igreja, trazendo o quê? Unidade em torno de uma
expressão de fé. A confissão de fé ela não foi estabelecida ou foi dirigida por Deus, porque cremos que Ele que nos conduziu a isso, né, para dividir, para trazer divisão, mas pelo contrário, para que unidos em torno de uma expressão de fé, a igreja possa caminhar fazendo o seu trabalho. Nós não negamos que possa haver divisões por causa de certa declaração, mas normalmente isto envolve o mau uso da confissão, elevando acima do Evangelho, ou então na defesa do Evangelho, quando é necessário que a igreja tome certa posição. Por exemplo, aqueles que não aceitam o credo apostólico ou niceno são, de fato, muitas vezes colocados de lado. Eles não podem. Como é que você não pode aceitar e declarar aquilo que é básico da nossa fé, da nossa crença? Como pode haver unidade, né, nesse pensamento, se você não crê em Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou se crê em apenas uma das pessoas da Trindade? Então, a confissão de fé não provoca divisão e conflitos, mas ela estabelece isso. Uma outra objeção é que a confissão de fé deve ser algo pessoal. Então, eles acham que não podem impor sobre ninguém essa confissão de fé. Eu ouvi aí alguma coisa, acho que foi a Rosana que viu alguma coisa no Facebook dizendo que a ONU declarou que levar crianças à igreja, né, é uma agressão à liberdade da criança. É uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se alguém viu alguma coisa dessa representada. Que na declaração lá, numa das declarações da ONU sobre direitos humanos, né, que levar uma criança à igreja é não cumprir, né, um direito humano necessário. A gente não pode esperar outra coisa do mundo, né? Hoje, quem ouviu o testemunho aqui do reverendo Durval, né, que se lembra com alegria, hoje ele se jubila disso, lágrimas nos olhos, alegria no coração, né, que a sua avó conduzia ele, a sua irmã, a igreja, domingo pela manhã. É bênção. Então, a confissão de fé deve ser algo pessoal. E é claro que, até entre nós pastores, às vezes nós discordamos de alguma linha não essencial, mas elas não são impostas sobre as pessoas, ainda que alguns desejem isto. Entretanto, é natural que pessoas reunidas em certa comunidade cristã acabem concordando com diversos pontos e sintam o desejo de declarar essa fé conjunta. Essa objeção também pode representar um problema na pessoa que a levanta. Pode demonstrar um individualismo que coloca os seus pensamentos, as suas experiências pessoais, como autoridades finais, ou que não consegue viver uma vida em comunidade. Então, mais uma vez, essa objeção ela pode ser contradita dessa forma. As confissões estão fora de moda. Tem gente que não conhece mais o que é essa foto aí, né? Uma máquina de escrever, né? A gente precisa mostrar uma foto, às vezes a gente tem que ir no museu, né, para mostrar para a criança o que era uma máquina de escrever, né? Ou um telefone que discava, né? Ou então aquele que rodava, né? O que é isso, né? Não sabe o que é. Hoje a criança nasce, né? Você põe um celular na frente dela, ela já vai com o dedinho assim, né? A Radassa vai fazer um ano, mês que vem, dia 23, ela vai fazer um aninho, né? A gente já põe o celular na frente dela, já vai com o dedinho assim. Coisa, né? Então, alguns acham que as confissões estão fora de moda. Mas isso não é verdade, né? Ela é tão atual, a palavra de Deus é tão atual. Ninguém que sinceramente se coloca diante das Escrituras Sagradas para lê-la com sinceridade, né? Sem escrúpulos, sem preconceitos, começa a lê-la
e vai ver ali um espelho, né? Vai se ver ali, puxa, você está falando da minha vida. Né? Não são poucas as pessoas, né, que dão testemunho de conversão. Foi convidado para uma igreja, sentaram lá, quietinhos, né, atendendo um convite insistente de um amigo, eu vou lá para ver um batizado, alguma coisa assim. E o Espírito Santo toca o seu coração e essa pessoa vai testemunhar e vai falar assim, aquele pastor estava falando de mim, eu já estava com vergonha, eu já estava me encolhendo no banco, né, porque ele estava falando sobre a minha vida. Como uma palavra assim que o Espírito Santo usa pode ser algo fora de moda, antiquada, antiga. Nós mesmos, né, na nossa experiência, enquanto já estão há quanto tempo no Evangelho, sempre que leem as Escrituras, elas têm algo novo para dizer. Aliás, né, os evangelistas fervorosos dizem que a gente deve ter a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Porque a palavra de Deus tem respostas para tudo aquilo que está acontecendo, e é verdade. Abre o jornal de hoje, você vai ver que o assunto é corrupção. Você vai ver que o assunto ainda são os problemas sociais, éticos, morais, que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Se alguém que abriu esse jornal e veio hoje, ouviu o sermão de hoje, baseado na palavra de Deus de Efésios, capítulo 5, né, vai ver, olha, está a resposta aqui, a solução para esse problema. As confissões de fé não são garantia de ortodoxia, ou seja, de um conhecimento correto das Escrituras, e nem de ortopraxia, ou seja, de prática. Ou seja, você vai conhecer intelectualmente e você vai praticar aquilo que você conhece intelectualmente e firma no seu coração. As objeções são essas. As confissões não são a garantia de ortodoxia e ortopraxia. De fato, assim como um muro, uma porta fechada, um alarme, não são garantias de que uma casa não será assaltada, mas são meios para que isso não aconteça, não é verdade? As confissões não garantem uma igreja ortodoxa, mas mostram-se muito úteis para esse propósito. Novamente, quem esteve no sermão da manhã, né, o reverendo Durval colocou de forma clara isso, né? Você estuda a palavra e ela nos exorta a termos medidas para uma vida obediente a Deus, medidas contra a impiedade, contra uma vida que não agrada a Deus. E a confissão de fé está aí, porque ela é um meio útil para nos levar a uma crença verdadeira, com conhecimento, e a tornar isso uma prática de vida no nosso dia a dia, a aplicar isso nas nossas relações pessoais, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade em geral. Este é o propósito dela. Então essas são algumas objeções aí, 8 levantadas. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso ou levantar alguma outra objeção que geralmente se faz contra a confissão de fé. Pois não. Romeu, faz favor. Às vezes a gente tem uma certa má vontade ou não quer enxergar o benefício de alguma coisa, então eu acho que a gente sai chutando balde, né? Então, se a gente olha um templo como esse e vê aqui, por exemplo, esse banco. Então, os bancos são confortáveis, mas para digamos assim, um ensino dominical, onde as pessoas possam se comunicar umas com as outras, talvez eles não sejam os melhores mesmos, porque a gente não pode reposicioná-los, são pesados, é complicado, então eu posso ter aquela tendência de falar, aqueles bancos lá é uma porcaria.
Não. Eles servem para esse modelo nosso, mas nós temos classes lá em que as cadeiras são móveis, a gente se ajunta. Eu não posso dizer que aquelas cadeiras são melhores que esses bancos, ou que esses bancos são melhores do que aquelas cadeiras. Servem para algum propósito. Então, a confissão tem essa ideia, né? Ser uma ferramenta de ajudar. Agora, se eu quero transformá-la ou dizer que ela é a palavra de Deus, o propósito não era esse. Não é? Se eu quero dizer, o fato da pessoa saber de cor a confissão, não dá a ela garantia de salvação, que ela entende aquilo de uma forma plena, mas ela é uma ferramenta de ensino, uma ferramenta que ajuda a resumir um texto. É igual quando eu vou ter um determinado livro, eu vou num capítulo e faço um pequeno resumo dele. Então, o fato de fazer um resumo ajuda no estudo, no aprendizado e na retenção do cerne. Então, eu acho que essas objeções é quando a pessoa, acho que tem uma certa má vontade em querer entender a ferramenta. Então, ferramenta mal usada, ela realmente complica. Então, acho que muitas vezes é por aí, né? Quando você quer achar defeito, você vai achar. Exato. A pessoa vem aqui para a nossa igreja, todos nós somos carregados de erro, de defeitos. Então ela pode falar, eu não vou lá, porque fulano, porque está cheio de gente que faz coisa errada. De fato. Né? Mas, como também nós estamos fazendo uma propaganda do culto da manhã, né? O Durval falou, olha, quando a gente dá um abraço numa pessoa, a gente sente algo que é benção esse negócio de igreja, né? Porque é um abraço, faz bem. E agora, até que não pise no calo. Até que não pise no calo. Mas, enfim, então, a comunhão é uma bênção, mas se for mal utilizada também, complica, né? Então, acho que entender como uma ferramenta de instrução, uma ferramenta de resumo teológico, mesmo que eu não entenda demais, mas isso me ajuda a entender os pilares. Verdade, né? Verdade. Eu concordo com uma coisa, e até eu tenho conversado com o Marcelo, né? Mas não aceitei ainda o desafio que eu mesmo estou me impondo, não. De, às vezes, traduzir um pouco melhor, né, para uma linguagem mais atualizada, a nossa confissão de fé. Como a gente faz, né? Tem a tradução aí da Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, que foi uma tentativa, né? A mensagem do Peterson, né, que traduz as Escrituras, porque essa é uma reclamação que algumas pessoas têm de traduções como a corrigida, como a trinitariana que os gideões usam, né? Mas o número de conversões, né? Porque estão lendo a trinitariana, nós não podemos contradizer que a palavra de Deus não afeta a todos, né? Pessoas simples, né, que estão lendo. Mas eu queria atualizar, eu queria fazer um trabalho de atualização, talvez, sem perder de forma alguma a essência, né? Mas às vezes traduzir melhor, né, cada termo que a confissão de fé utiliza para uma compreensão melhor. A nossa classe, a classe beta, é uma tentativa disso. Nós usamos o PowerPoint, como vocês estão aqui, nós colocamos lá o texto da confissão de fé, o capítulo, o artigo, né? E tentamos traduzir aquilo ali e pedir às pessoas que comentem, né, o que entenderam daquilo, para trazer aquilo para uma compreensão melhor às pessoas. Tá? Mas eu andei procurando, eu não vi nenhum trabalho nessa área, né, de traduzir, né, a confissão de fé numa linguagem mais acessível que todos poderiam entender de forma melhor numa primeira leitura, né? Mas quando você aprofunda, quando você tem a motivação, quando você não tem má vontade, você vai estudando ali. E por isso que eu disse que essa edição aqui ela foi importante, porque você está lendo lá, por exemplo, aqui, ó, o Espírito Santo, do Espírito Santo, capítulo 34, artigo 1º. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Aí
tem um númerozinho aqui, 1. Aí você vai lá embaixo, no rodapé, e tem os textos que vão reforçar isso. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da terra, aí fala lá sobre o Espírito Santo. Mateus 28, 19. Ide, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então são textos que vão mostrando e reforçando o que está sendo dito ali. Ok? Para terminarmos, por que usar a confissão de fé? Primeiro, historicidade da fé. A confissão de fé nos ligam aos nossos pais na fé do passado. Que, como nós conhecemos aqui, no caso dos teólogos de Westminster, vidas piedosas, vidas que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, que se libertaram, né, de toda a sua vanglória, de serem intelectuais, eruditos, mas que se renderam humildemente em fazer a vontade de Deus, em transmitir a palavra de Deus com todo o coração. O credo apostólico pode ter surgido entre os primeiros cristãos, aqueles que estavam mais próximos de Cristo, ou aqueles que conviveram com os apóstolos. O credo niceno nos mostra uma luta pela doutrina da Trindade, para afirmá-la, para esclarecer as pessoas como Deus se manifesta. E a confissão de fé de Westminster nos lembra, então, da devoção dos reformados aos princípios bíblicos. Então, por causa até da historicidade da nossa fé, que nos liga a esses homens piedosos do passado, que se dispuseram a transmitir para as gerações futuras, né, aquilo que a palavra de Deus ensina. Outro argumento, a natureza da igreja como um grupo em torno de um padrão de referência. Qualquer um que queira se ligar, se filiar, se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né, ele vai ser direcionado a uma classe, onde ele vai conhecer as principais doutrinas, a sua confissão de fé, porque ele vai ser, né, chamado por livre e espontânea vontade, não por imposição, a um dia estar na frente da igreja e fazer o quê? Profissão de fé, que é o quê? Uma declaração daquilo que ele crê no seu coração. Então, a natureza da nossa igreja como um grupo em torno de um padrão de referência é salutar, você ter uma confissão de fé. Outro argumento, ataque de heresias e outras religiões. Como nós vimos, muitos credos e confissões surgem do desejo de combater falsos ensinamentos que surgiram na igreja. E nós somos atacados aqui, no nosso bairro, aqui na nossa rua, eu já dei uma aula sobre isso, né? Nós temos uma igreja de Mórmons, nós temos os testemunhas de Jeová que andam aqui por essa rua, nós temos os messiânicos, que é uma religião oriental, que adoram os antepassados, nós temos um centro budista, nós temos um centro espírita, e nós, se formos ver, né, essa salada aí, né, como... Então, o ataque de muitas heresias e de outras religiões é vencida, nós podemos fazer uma apologética, né, um debate, com base no que a nossa confissão de fé nos diz, porque ela sistematiza as suas doutrinas para enfrentarmos esses ataques. O pluralismo do tempo presente. Nós vivemos em um mundo que defende todas as crenças e opiniões como igualmente corretas. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. As confissões de fé, nós não podemos nos esquivar disso, ela é dogmática, ela coloca uma verdade absoluta e soberana, que não é ela, mas é a palavra que ela expõe. É Deus soberanamente expondo a sua palavra. Então, esse pluralismo, né, os credos nos colocam contra essa ideia. Às vezes nós estamos embalados nisso, aceitamos, né, mas temos que tomar cuidado.
Uma outra proposta para que se use a confissão de fé é o experiencialismo do presente. É comum vermos muitas vezes certos cânticos antibíblicos tornarem-se moda na igreja e parte inquestionável do culto. Muitas pessoas, que tiveram uma experiência tornam aquilo uma revelação, torna aquilo um padrão. E nós precisamos tomar cuidado, Você vê, você liga a televisão, nos programas evangélicos que estão aí, que se dizem evangélicos, você não vê Bíblia, você só vê experiência sendo contada, sem a base bíblica. Se você peneirar ali um pouquinho, você vai encontrar alguém falando que a experiência que teve foi com bases bíblicas, aquilo que a Bíblia orienta. Mas muitas vezes está se fazendo o contrário. A experiência se torna um padrão. E a confissão de fé vem para combater isso. A pureza da doutrina. Pedro diz para nós explicarmos a razão da nossa esperança àqueles que nos perguntam. Judas, ele escreve para que seus leitores viessem a batalhar diligentemente pela fé que um dia foi entregue aos santos. Paulo nos chama a lutar pela fé. E as confissões, elas nos ajudam, nos auxiliam a entender aquilo que nós cremos. E apresentar com retidão, com pureza, com sinceridade, aquilo que a palavra de Deus expõe, e não os nossos achismos, e não as nossas interpretações. O ensino aos neófitos, aqueles que são novos na fé, aqueles que ainda são inexperientes. A confissão se mostra uma ótima ferramenta, como o Cícero colocou aqui, de expor a nossa fé, a fé bíblica, tanto a crianças naturais quanto a crianças na fé. Eu citei aqui, o brevíssimo catecismo. Quem é Deus? Qual é o fim principal do homem? E aquilo vai sendo incutido na nossa mente, aquilo vai se tornando uma prática de vida, vai para o nosso coração. Então, ela pode ser, a confissão de fé é um dos primeiros passos para o neófito aprender mais sobre a sua salvação, para fortalecer a sua convicção, para prepará-lo para um testemunho público. E o testemunho da nossa fé, uma igreja deixa claro em que ela crê e o que a une quando confessa publicamente a sua fé. Nós vivemos uma época em que acontece um escândalo no país, e aí as entidades, as organizações começam a manifestar aquilo que elas creem. A nossa igreja faz isso. Se você for no nosso site, da ipb.org.br, você vai encontrar ali algumas declarações do presidente do Supremo Concílio em relação a assuntos que estão diante de nós na sociedade, como, por exemplo, da homofobia, a lei da homofobia. Você vai encontrar lá uma declaração quando isso surgiu, uma palavra do presidente da nossa igreja, eu acho que foi o Roberto Brasileiro que fez isso, e declarou lá o que a nossa igreja crê, com base na palavra de Deus, com base nos nossos símbolos de fé sobre esse assunto. Eu acho que até a nossa igreja é um pouco tímida em relação a isso, poderia ser mais ousada. Poderia ser mais ousada. Outros têm sido em declarar a sua fé e a sua posição diante de fatos assim. Então, o testemunho público da nossa fé. Ela, como nós já citamos aqui, pode ser um meio de estudo também. Não apenas os neófitos se beneficiam dos credos e confissões, mas muitos estudiosos escreveram livros baseados neles, como esse que eu citei aqui, que é o nosso guia de estudo na confissão de fé. E um importante uso que a gente pode fazer da nossa confissão de fé é para exortação, para correção e como último recurso. Os credos e confissões podem ser usados como sinalização para que as suas ovelhas analisem o que está sendo ensinado nas igrejas, como faziam os bereanos.
Eles são úteis para corrigirem pastores e mestres. Quando um pastor é disciplinado, porque pastor é disciplinado no presbitério, né? Eu já fui relator de comissão de disciplina de pastor, e a gente tem que citar lá, tem que argumentar qual o erro, o que a Bíblia diz, o que os nossos símbolos de fé nos orientam sobre esse assunto. E que tal pastor está incorrendo no mau testemunho. E assim tem que ser para a exortação, a correção e a disciplina na igreja. A confissão de fé nos dá um parâmetro, nos mostra um caminho, porque ela nos ajuda a compreender isso. Então, queridos irmãos, isso que eu queria trazer para vocês, eu coloquei isso aí, que quando eu dei essa aula, já tem um tempo, o Dom Odilo Scherer, que ontem, ou essa semana, oficiou o aniversário lá em São Paulo, como é que chama? É o cardeal mais antigo do mundo, que é brasileiro, o Arnes, tá? Comemorou lá o aniversário de 90 e poucos anos. Foi o Dom Odilo Scherer que fez a missa lá de ação de graça, né? Mas quando eu estava preparando essa aula, eu encontrei essa declaração dele, eu acho que foi até no Ultimato, né? O Ultimato gosta de selecionar frases, né? Veja o que Dom Odilo Scherer fez. Há uma cultura sem valores sólidos. É aquilo, o pluralismo, né? Não existe valor, aquilo que é certo, que é errado. Cada um tem a sua verdade. Ele está certo. Não existe valores sólidos. Ninguém espera do Papa, seja ele quem for, não importa de onde venha, nem que idade tenha, que ele fale algo diferente dos 10 mandamentos ou do creio em Deus Pai. Eu até concordo com ele na teoria, né? Na prática, a gente sabe que o catolicismo romano ainda enveredou por dogmas, mas eu achei interessante essa declaração dele, né? Porque ela podia ser muito bem declarada por um reformado, né? Dizendo, olha, nós vivemos num mundo, numa cultura sem valores sólidos, e nós não podemos esperar de nenhum crente reformado que ele não reafirme, né, que ele não declare aquilo que as Escrituras Sagradas apresentam. E a confissão de fé é um exemplo para isso. Rogério, dá para pôr aquele documento ou é difícil? E aí eu termino com ele. Eu queria só mostrar para vocês e dizer que em qualquer momento você pode fazer parte da nossa classe. Aí está o cronograma, né, da nossa classe. Nós temos a aula inaugural, que vocês já fizeram, né? Se vocês quiserem depois ir para a classe, a aula inaugural já foi dada, né? Nós temos o módulo primeiro, que é Teologia, Doutrina de Deus, tudo baseado nos capítulos da confissão. Aí Deus, revelação, ser e obras. A Sagrada Escritura, Deus e a Santíssima Trindade, e a gente subdivide aqui para falar especialmente do Espírito Santo, porque diz que o presbiteriano não fala muito disso, né? Mas Calvino é cognominado como o reformador que falou mais sobre o Espírito Santo. Os eternos decretos de Deus, a criação e a providência. No módulo 2, a gente fala sobre antropologia, a doutrina do homem. O homem, queda, pecado e castigo. A queda do homem, o pecado e o seu castigo, o pacto de Deus com o homem e o livre-arbítrio. Dá para levantar aí? Isso. O módulo 3, a doutrina de Cristo e da salvação. Cristologia e soteriologia. Cristo, pessoa, vida e obra. Cristo mediador, vocação eficaz, justificação, adoção e santificação, fé salvadora e arrependimento, boas obras, perseverança dos santos e certeza da salvação. Módulo 4, vida cristã, o cristão, deveres e responsabilidades, a lei de Deus, a liberdade cristã e de consciência, o culto religioso e o domingo, os juramentos legais e os votos, o magistrado civil, o matrimônio e o divórcio. Módulo 5º, eclesiologia, a doutrina da igreja e os meios de graça. A igreja, a comunhão dos santos, os sacramentos, a disciplina cristã,
que se chama Censuras Eclesiásticas, Sínodos e Concílios, e do Amor de Deus e das Missões. E o módulo 6º, Escatologia, a doutrina das últimas coisas, morte, ressurreição e juízo final. É assim que nós dividimos, né, os nossos estudos em módulos. Em qualquer momento que você quiser, então, se matricular nessa classe, participar dela, são assuntos plenamente compreensíveis, né, dentro de um contexto maior, e você pode, assim, fazer parte dele. Eu espero ter contribuído um pouco para que os irmãos possam ter um conhecimento maior, possam ter um amor maior e um desejo maior de conhecer a nossa confissão de fé e os seus catecismos. Se você não tem e é internauta, você pode baixar isso da internet, mas se você é daqueles que querem um livro, né, nós temos as nossas irmãs aqui da livraria, você pode encomendar para elas, elas vão dar um jeito de conseguir ou trazer para você, e você pode adquirir direto na nossa Cultura Cristã, pedindo pelo correio, ou então ir na Z3, ali na Orozimbo Maia, né, de frente à maternidade, que tem uma boa livraria evangélica de irmãos presbiterianos, onde tem uma banca ali só de livros da cultura cristã, e nós temos lá a confissão de fé e os catecismos. Tá bom? Alguém gostaria de alguma palavra para encerrar? Pois não, Nelson. Existem outras igrejas que compartilham esse mesmo catecismo? Todas as igrejas presbiterianas? As igrejas presbiterianas históricas costumam utilizar isso. Alguns batistas utilizam também, apesar deles terem uma confissão de fé batista, né? Mas você vai estudá-la e você vai ver uma semelhança muito grande com os tópicos de Westminster, né? Mas, e as igrejas reformadas em geral, né? Então, essas igrejas que saem da igreja presbiteriana, reformada, independente. Sim, a independente usa, sem dúvida. Os presbiterianos históricos, vamos chamar assim, né? Eu creio que a igreja renovada deve utilizar também. Não posso te dizer com certeza não, mas eu creio que deva utilizar. Tá? Mas as igrejas reformadas, em geral, a luterana tem o seu próprio catecismo, né, de Lutero, a sua confissão de fé. As igrejas reformadas têm outros documentos, né, reformados mais antigos, inclusive, que a confissão de fé de Westminster, mas são os presbiterianos históricos no mundo que subscrevem a confissão de Westminster. Vamos encerrar então com uma oração? Senhor nosso Deus, te damos graças porque estamos numa igreja que, ainda que não seja perfeita, porque não somos perfeitos, ela tem um compromisso com a verdade, com a tua palavra, e os nossos símbolos de fé comprovam isso. E apesar deles não serem, ó Deus, colocados de igual forma como a tua palavra, ela expõe sinceramente e de uma forma sistemática e clara as principais doutrinas bíblicas. Nós te agradecemos por aqueles homens do passado que com piedade, com amor pela tua palavra, escreveram esse documento. E te pedimos, ó Deus, que hoje nós possamos fazer bom uso dessa ferramenta, pedindo sempre ao teu Santo Espírito que nos instrua e nos dirija para que estejamos firmes nas doutrinas principais e importantes das Escrituras Sagradas, para sabermos como nos comportar, como nos dirigir neste mundo tão plural, onde tantas verdades têm sido colocadas, mas que nós sabemos, ó Deus, são enganos, são artimanhas que querem nos desviar da tua palavra e, portanto, do Senhor. Ajuda-nos a, com isso, ajudar outras pessoas também a terem um conhecimento maior e melhor das Escrituras Sagradas e assim poderem conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Despede-nos, Senhor, desta hora e permita que logo mais, pela tua graça, possamos estar reunidos aqui ainda em tua casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Bom almoço e aqueles que puderem, até logo mais, né?
Come to Christ, all who are weary. Gather together, all who carry heavy burdens. Our help is in the name of God, who made heaven and earth. Bless God, who is revealed more clearly to infants than to those considered intelligent and wise. Thanks be to God through Jesus Christ, who rescues us from sin and death. Seek the renewal of your spirits. Delight in God's law in your inmost selves. Praise God for all who live in awe, for all who seek to do God's will. Good morning to each one of you on this really indeed beautiful day. I invite all you to stand for the call to worship as it's printed in our bulletin. The realm of God has come near. Enter this time of worship with joyous expectation. Sing praises to God, all faithful ones. Give thanks to God's holy name. We have known you faithful, O God, in many ways. You have healed us, turned our mourning to dance. Rejoice in the work you are given to do. Give thanks that your names are known to God. We will praise you, O God, and not be silent. We will give thanks to you forever. Our opening hymn of praise, number 84, Jesus, what a wonder you are. So I'll ask Elione to play once for us to become familiar with the melody.